Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 13. Esse salmo diz: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O salmista aqui, ele pergunta para Deus: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele sente que ele está orando e a oração não está passando do teto. Ele sente que está pedindo uma resposta de Deus e Deus não está respondendo. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Parece que Deus esqueceu de você. E a impressão que dá é que Deus nunca mais vai falar com você. Veja que ele fala aqui: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Significa que ele já estava há algum tempo esperando uma resposta do Senhor e não estava recebendo, a ponto dele perguntar: será que vai ser para sempre esse silêncio, esse céu de bronze que parece escuro, que não existe resposta? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2: Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, aqui no versículo 2, ele fala que ele estava até mesmo falando sozinho. Estava ali consultando a sua alma, pensando nos seus pensamentos, tentando encontrar uma resposta, uma saída, e frustrado, sem resposta. E essa frustração de não ter resposta gerava tristeza no coração. E ele ainda, o salmista aqui, estava cercado por inimigos, porque ele fala: Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Versículo 3. Aqui ele faz um pedido a Deus: Atenta em mim, ou seja, coloca atenção em mim. Ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ele pede: Coloque um pouco de atenção em mim, me escute, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Ele pede uma saída. Ele não sabe o que fazer. Então ele pede: me ilumina os olhos, para eu não adormecer na morte. 4. Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Então ele faz um pedido a Deus: Deus, preste atenção em mim, me escute, ilumine os meus olhos, para que eu não morra e que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não fiquem alegres quando eu vacilar. Agora o versículo 5 nós colocamos em verde porque estamos dando um destaque para esse versículo. Apesar disso, ele fala: Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Ele fala com convicção: eu confio na tua benignidade, eu confio no bem. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Eu confio que o Senhor tem capacidade de fazer o bem e quer fazer o bem. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Você percebe que ele começa o salmo dizendo: Até quando o Senhor se esqueceu de mim? Até quando eu vou consultar e não vou ter resposta? Aí no versículo 3 e 4 ele pede ao Senhor: Atente em mim, escute-me, ilumine os meus olhos. E ele fala: apesar de eu estar passando por essa situação, né? Quando você usa a palavra mas, você está ali apresentando o contraponto. Apesar de parecer que Deus não me responde, apesar de eu estar sentindo que eu estou só, mas apesar de tudo isso, eu confio na tua benignidade. Por isso que nós colocamos esse versículo 5 em destaque, na cor verde. Porque esse versículo 5 mostra o mas. Não importa o que você está passando. Você pode pensar: Deus esqueceu de mim. Deus não me responde. Deus
não me dá clareza do caminho que eu devo seguir. Mas isso é uma impressão que eu tenho. Só parece que ele não está vendo. Eu sei que ele está vendo. E no versículo 5 nós colocamos em destaque porque o salmista mostra: mas eu confio na tua benignidade. Confiar significa que ele tem garantia. Ele tem a palavra confiança, vem de com, que significa junto, e fiança, que significa garantia. Então, confiança é junto com a garantia. Eu tenho a garantia, eu tenho convicção, eu tenho certeza. Então, eu confio na tua benignidade. Eu venho junto com o fio, a confiança, com a garantia de que Deus vai fazer o bem. E na tua salvação, meu coração se alegrará. Você vê que ele fala, meu coração se alegrará. Ele não fala assim, talvez, quem sabe, vai ver que de repente Deus vai me dar alegria. Ele não fala isso. Ele fala, meu coração se alegrará. Mas o meu coração se alegrará, apesar das tristezas, apesar da impressão que ele não está me ouvindo, eu sei, meu coração se alegrará. E o versículo 6 ele continua com essa ideia: eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, ele não reclama, ele não fala que o silêncio de Deus deixa ele na dúvida, ele tem convicção. O Senhor ainda não respondeu, mas eu sei que o Senhor me tem feito muito bem. Eu sei que isso que eu estou passando tem um propósito, tem uma razão. Quando Deus permite que o seu inimigo ou que uma dor, uma dificuldade esteja sobre você, não é porque ele quer a sua morte, não é porque ele esqueceu de você, é porque ele está preparando você, fortalecendo você, trazendo resistência e mais experiências para que o testemunho seja grande depois. Então, o salmista, ele desabafa com Deus. Até quando vai ser assim? Mas, no final, ele mostra: eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Eu sei que tudo que está ocorrendo está acontecendo pela permissão de Deus. Você vê a história de Jó. Jó, a Bíblia conta, era um homem íntegro, reto, sincero e que se desviava do mal. Quando você abre o livro de Jó, a Bíblia fala: havia um homem que se chamava Jó, um homem reto, sincero, íntegro e que se desviava do mal. E a Bíblia conta que o diabo foi até Deus e Deus deu testemunho de Jó, dizendo: você viu o meu servo Jó, um homem reto, íntegro, sincero e que se desvia do mal? E o diabo disse: ele só serve ao Senhor porque você deu tudo a ele, mas se você arrancar tudo dele, ele vai blasfemar. E Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu que o diabo levasse as coisas dele, levasse também a saúde dele, mas em todo o tempo Jó permaneceu fiel a Deus. Jó passou por um tempo de tristeza, de frustração, de ter perdido. A Bíblia conta que ele perdeu todo o patrimônio, ele perdeu os 10 filhos e ele perdeu a sua saúde. Ele ainda recebeu a visita de 3 amigos, Zofar, Eliú e Bildade. E todos os 3 ficaram contra ele, acusando e dizendo: você deve ter cometido algum pecado. E no final, ele contou com a justificação de Deus, que disse que ele não tinha pecado. E Deus mandou ele orar pelos seus amigos para que eles fossem perdoados. Deus devolveu os filhos e Deus devolveu o patrimônio em dobro para Jó. E Jó
é um exemplo de um homem que passou por uma situação de tristeza em que Deus ficou em silêncio, sem responder a ele durante toda a provação, e só depois Deus respondeu a ele, mostrando, aperfeiçoando o relacionamento dele com Deus, e ele recebeu em dobro tudo aquilo que havia perdido. Então, o Salmo de número 13, muitos chamam esse salmo de o Salmo do desolado, aquele que está desolado, sem consolo, mas Deus está vendo todas as circunstâncias que aparecem no caminho que são negativas, Deus está vendo. E Ele está com todos aqueles que seguem a Ele fielmente. Ele não abandonou, Ele não esqueceu você, Ele está no controle de tudo. Confie no Senhor. Declare aqui o verso 5. Eu confio na tua benignidade. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Versículo 6. Eu cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. E agora faço um convite a você que ainda não recebeu a Jesus. A Bíblia fala que para ter comunhão com esse Deus, que nós lemos no Salmo de número 13, esse Deus que tem todo o poder, você precisa aceitar a Jesus, porque nós temos pecados. E a Bíblia fala que Deus enviou Jesus para morrer por toda a humanidade, para perdoar os nossos pecados. Então, quando você aceita Jesus, Deus, ele vê o selo de Jesus em você, que você recebeu a purificação dos pecados porque você aceitou a Jesus. E quando ele vê essa marca, a marca do sangue de Jesus, que limpa os seus pecados, ele coloca o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, a presença de Deus na sua vida. E o Espírito Santo guia até o céu. O Espírito Santo coloca um aperto no coração quando você está no caminho errado. E quando você ora e pede a Ele respostas, Ele fala com você dizendo: siga por esse caminho, vá por aqui, desvie dessa pessoa, não ande ali, ande com essa pessoa, siga esse conselho. O Espírito Santo fala com cada um de nós, nos guia até o céu. E depois que você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que fica no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que um dia todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para prestar contas do que fez nessa vida. E quem estiver com o nome registrado no livro da vida é filho de Deus, é filho de Deus. E quem é filho tem o direito de entrar direto na casa do Pai. Então, se você faz essa oração de confissão, você confessa que tem pecados e que você aceita a Jesus para receber o perdão dos pecados. E você pede para ter o Espírito Santo e para escrever o seu nome no livro da vida. Então, ligue o seu pensamento com Deus agora e faça essa oração comigo. Faça essa oração em voz alta, porque quando você faz em voz alta, você está declarando para todos no mundo espiritual que agora você pertence a Deus. Então declare a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ele é teu Senhor porque Ele vai liderar a sua vida. Ele é o teu Salvador porque Ele que perdoa seus pecados. Por isso que Ele é o único Senhor e Salvador a partir de hoje. Agora declara a frase 2: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Como nós falamos, o Espírito Santo é a presença de Deus, ele é o Espírito de Deus. Ele é uma pessoa espiritual que mora em você e que fala com você, guiando você para o céu. E agora declara a frase 3: escreve meu nome no livro da vida. Aqui na frase 3 você está pedindo para ter o registro de nascimento no céu. O seu nome registrado no livro da vida garante que você é filho, que você é filha de Deus. Você está registrado
no livro da vida, no livro dos filhos de Deus. No dia da prestação de contas, você, como filho, como filha, pode entrar diretamente no céu. E termina a oração. Em nome de Jesus, amém. Oramos apenas em nome de Jesus. Todas as nossas orações são apenas em nome de Jesus, porque é Jesus que morreu por nós, está à direita de Deus, ouve todas as orações e fala diretamente com o Pai. Só Jesus faz isso. Procure uma igreja que pregue que todas as orações devem ser exclusivamente dedicadas a Jesus. Se você tem algum santo, imagem, algum amuleto, coloque em um pacote e agora ponha fora da sua casa, porque agora que você recebeu Jesus, o Espírito Santo está com você, ele mora com você. E participe dos cultos na igreja, na comunidade de fé. Procure uma igreja, uma comunidade de fé em que você se sinta bem, que pregue essa verdade, que todas as orações são feitas apenas a Jesus, mas que você se sinta bem, para que você possa fazer amizades com pessoas comprometidas com Deus. No momento em que você aceita Jesus, existem desafios. Abandonar os velhos amigos, abandonar os velhos hábitos, conhecer novas pessoas, entrar e frequentar novos círculos de amigos, onde as pessoas estão interessadas e comprometidas com o reino de Deus. Você vai precisar de ajuda, de apoio para isso. Por isso, procure uma igreja em que você se sinta confortável, em que você se sinta bem, mas que pregue a verdade, que só Jesus salva. E participe dos cultos e principalmente dos cultos de estudo bíblico para conhecer a palavra e de oração, para que você converse com Deus e esteja sensível para entender o que o Espírito Santo comunica a você. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Senhor, pela leitura do Salmo de número 13. Te agradecemos porque esse salmo nos ensina que podemos passar por crises espirituais, quando o Senhor muitas vezes se cala, mas o Senhor não está longe, o Senhor está bem perto. E o salmista tem essa convicção. Tanto ele tem essa convicção que ele fala que parece que o Senhor está longe, mas ele pede: atenta para mim, ouve-me. Então ele pede para que o Senhor o escute, porque ele sabe que o Senhor o ouvirá. E ele termina dizendo: eu cantarei louvores ao Senhor. Então ele tem confiança de que o Senhor continua com ele. Assim como nós devemos ter essa confiança conosco. E manifestamos essa confiança em Ti. Pedimos que o Senhor venha realizar as obras que o Senhor tem para fazer em nossa vida e que nós possamos atender ao Teu chamado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente, a graça e paz de Cristo, eternamente. Amém e amém.